Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Eu sou o professor Yuri Lima e quero te convidar para juntos e juntas refletirmos o seguinte objeto de conhecimento. Místicas e espiritualidades, e juntos vamos refletir as grandes correntes espirituais da atualidade, as questões da relação entre religião, saúde e fenômenos climáticos na Amazônia. Então, muita atenção nesse momento, pega sua caneta, seu papel e com certeza vamos conseguir aprofundar muitas intuições na aula de hoje. Vamos que vamos! Falamos até agora sobre a relação entre mística e espiritualidade e, ao mesmo tempo, entendemos que essa relação ela vai além das instituições, além das denominações religiosas. Essa relação também vai, com certeza, ao encontro das problemáticas existenciais das nossas vidas. Para pensar em como que a espiritualidade e a mística estão envolvidos também no campo da saúde, no campo da dimensão da cura, e como é que as religiões fazem esse diálogo. Então, na aula de hoje, eu quero que você tenha muita atenção para fazer esse olhar com atenção, com carinho para cada passo. Vamos, então, resgatar alguns conceitos? Bem, relembramos alguns conceitos e diferenças. Toma nota aí. Mística e espiritualidade, embora estejam interligados, são conceitos distintos. E aqui a gente pode dizer por quê. Porque quando que a mística ela refere-se a uma experiência direta com o divino, um encontro transcendente, transformador, a espiritualidade é essa busca contínua por significado e conexão com o sagrado, integrando práticas cotidianas que alimentam o bem-estar, a fé e o bem-estar. Então vamos só diferenciar alguns pontos que são muito importantes para nós entendermos essa aula. Quanto que a mística ela trabalha essa dimensão da experiência divina, direta, com o divino, a espiritualidade vai trabalhar o quê? Essa dimensão da busca, uma busca contínua por significado, essa conexão com o sagrado. Mas é interessante que essa conexão, ela de vez em quando, ela vai estar integrada com algumas práticas, cotidianas que vão alimentar essa dimensão da fé e do bem-estar. Então a gente vai pensar, vamos olhar alguns exemplos bem concretos nesse sentido. Na próxima cartela, nós vamos ver o quê? Os exemplos sobre isso. A mística de Santa Teresa d'Ávila, que tinha uma visão direta de Deus, mas também vamos pensar também a espiritualidade cotidiana dos praticantes do budismo, que utilizam a meditação como uma prática para fortalecer a conexão com o transcendente. Então, aí nós temos dois exemplos bem interessantes. Um que seria de mística, que pegamos aí do cristianismo espanhol, que é Teresa d'Ávila, que tinha uma visão direta, as visões de Teresa d'Ávila a partir de Deus. E os budistas que trabalham a dimensão da meditação. A meditação a gente sabe que não é algo estritamente religioso, mas é uma prática que conecta, que de certa forma interliga com o transcendente. Então nós temos aí dois exemplos, um de espiritualidade, de mística, e outro de espiritualidade que nós podemos ponderar, ok? Então, posicionado isso, nós vamos também fazer um diálogo sobre essa dimensão da espiritualidade e a dimensão do bem-estar, da saúde. E aí a gente tem que entender como é que espiritualidade e bem-estar se estão ligados um com o outro.
Por exemplo, nós temos estudos que demonstram que a espiritualidade está intimamente interligada ao bem-estar físico e mental, né? Tem aquela dimensão do corpo são e mente são, né? E aí é uma coisa interessante, né? A prática da espiritualidade, seja em contextos religiosos ou não, sempre vai promover um senso de propósito. E aqui nós podemos pensar algumas coisas bem interessantes. Ela vai reduzir o estresse, vai melhorar a resiliência e vai estimular uma postura positiva diante da vida, né? Então, olha que interessante, nesses estudos nós vamos ver o quê? Esse senso de propósito. E aqui nós dizemos que a espiritualidade vai dar, na verdade, um up, né? Vai dar, na verdade, uma animada na vida, vai dar um sentido para a vida, até, inclusive, para poder encarar certas situações complicadas da vida, né? Você, eu, cada um de nós, com certeza tivemos problemas, situações complicadas na vida, tristezas, né? E aí, quantas das vezes, diante dessa tristeza, diante desse estresse, recorremos a práticas espirituais? E aqui vamos pensar em alguns exemplos. Para pensar que pacientes que mantêm práticas espirituais, como a oração ou a meditação, apresentam melhoras em quadros de depressão e ansiedade. Inclusive, eu posso falar em alto e bom som que existem já hospitais que, dentro do seu quadro de práticas, né, terapêuticas, eles, na verdade, incentivam que líderes espirituais vão até os hospitais, conversem com a família. E aí, uma coisa bem interessante, quando o paciente ele tem uma prática espiritual regular, ele tem condições de encarar essas situações bem complicadas da vida. Você, com certeza, já teve um familiar que já foi para o hospital e, nesse cenário bem dramático, ele se utilizou de práticas espirituais. E aí, como que isso ajuda na melhora desse paciente, né? E aqui a gente vai pensar na questão da cura através da fé, né? A cura pela fé é uma concepção muito amplamente disseminada em diversas tradições religiosas, sendo vista como até uma intervenção divina, né? Para muitos, a fé atua como um canal de cura, e um canal de cura emocional, física e espiritual, oferecendo alívios para as dores, doenças e sofrimentos. E aqui, gente, para pensar nos tantos relatos de curas milagrosas que acontecem a partir da intercessão dos santos aí no cristianismo, né? Nossa Senhora, São João, São Francisco, né? E também para pensar lá no candomblé, né? A cura que é buscada através das oferendas e rituais para os orixás. Então, nós entendemos uma coisa bem interessante aqui, né? A religião, tá? Ela é, na verdade, um aporte muito importante para dar sentido ao sofrimento. E esse sentido, muitas das vezes, ele vai oferecer, através da fé, possibilidades da pessoa encarar essas situações de dores. Ok? Isso independente de denominação religiosa, né? Eu tive uma experiência muito interessante, alguns anos atrás, de trabalhar em hospitais, visitando doentes, e eu pude observar que muitas situações de quadros irreversíveis, eles de certa forma se tornavam reversíveis, porque a pessoa que estava naquela situação complicada, ela via na fé uma possibilidade de virar o jogo. Claro, às vezes o que a gente chama de milagre do ponto de vista religioso, para a ciência a gente chama de sobrevida, né? de motivação para dar um up, né?
Então, quantas das vezes nós nos deparamos com situações que a pessoa é desenganada pelos médicos, mas através dessa questão da fé, ela na verdade ela consegue encarar e dar um novo sentido para a vida, ok? E aqui a gente vai fazer uma relação entre terapia e religião, né? Para pensar que a religião em muitas situações age como uma forma de terapia, proporcionando suporte psicológico e emocional. Através de rituais, orações, participação comunitária, as pessoas encontram consolo, elas têm estabilidade emocional e força para lidar com os traumas e dificuldades, né? E vamos dar alguns exemplos aqui, por favor. Temos alguns exemplos, por exemplo, para pensar nos grupos de apoio baseado em princípios religiosos. Um exemplo muito claro, os alcoólicos anônimos, temos também os adictos anônimos, que é também um outro grupo religioso que trabalha com pessoas, utilizam a espiritualidade como base para a recuperação de seus vícios. E aqui eu quero dar um adendo bem interessante de exemplo, né? Quantas igrejas usam, às vezes, dessa terapia pela fé para ter seus lugares que tratam de pessoas que são vítimas das drogas, né, que são as fazendas terapêuticas. E são várias igrejas que fazem. Eu me lembro que tem um exemplo aqui muito interessante. A Igreja Católica Romana tem um projeto muito bonito que é das Fazendas da Esperança. Essa Fazenda da Esperança que as pessoas vão para sítios, fazem trabalhos comunitários e manuais, fazem todo também um trabalho espiritual para poder largar a questão das drogas. E não só os católicos romanos, como também muitas igrejas evangélicas mantêm clínicas de terapia que não só utilizam a questão da dimensão da ciência, da saúde, mas também a partir da religião dão um sentido a mais para a pessoa enfrentar aquela situação complicada, né? E aqui nós podemos fazer essa dimensão que a espiritualidade ela tem sido apontada como um fator decisivo na superação de traumas, né? E aqui é bem interessante pensar que ela promove a resiliência. Ela permite que indivíduos lidem com o sofrimento de maneira mais construtiva, reinterpretando suas experiências de dor à luz de um propósito maior, né? Então, diante às vezes de uma situação complicada, dramática, a religião ela é um óculos, ela é um suporte que às vezes vai dar um sentido a mais para a vida. Você, eu, cada um de nós somos também convidados a olhar para esse fenômeno como um fenômeno que agrega, ok? E aqui vamos pensar alguns exemplos, né? Em situações de guerras ou desastres naturais, muitas pessoas encontram conforto e esperança na espiritualidade, reavaliando suas vidas, lidando com a perca de forma mais resiliente, né? Aqui em Manaus mesmo, nós tivemos uma situação muito delicada que foi a crise do oxigênio na Covid-19. Você que está nos vendo, seja no interior do estado ou em outros lugares do mundo, do Brasil, todas as pessoas em Manaus literalmente perderam um parente na crise da Covid-19. É claro, nós sabemos que o mundo inteiro foi acometido, mas aqui foi um dos lugares mais dramáticos do ponto de vista de mortes da Covid-19. E eu acredito que parte da maneira como as pessoas aqui tiveram que lidar com essa situação dramática passou pela espiritualidade, né? Eu mesmo percebi situações que as famílias rezavam ou iam para suas igrejas para poder lidar com a situação da perca do seu ente querido. Então, muitos perderam amigos, parentes, e diante disso usaram da própria religião para poder dar um sentido de vida. Okay? E aqui a gente pode pensar também a influência da religiosidade no estilo de vida saudável, né? Para pensar também, as crenças religiosas frequentemente incentivam comportamentos saudáveis, com a abstinência de substâncias nocivas, o cuidado com o corpo, a moderação em hábitos alimentares. A religiosidade, ela atua como uma diretriz de estilo de vida que previne comportamentos de risco. Olha só que interessante, né? Vamos dar alguns exemplos aqui bem interessantes nisso. Por exemplo, a prática do jejum no Ramadã,
ela promove a moderação e o autocontrole, né? O muçulmano, quando ele promove o jejum, ele é do nascer do sol até pôr do sol, ele não pode tomar nada, mas trabalha essa dimensão do autocontrole e também, e, consequentemente, é uma maneira de você trabalhar a questão do combate à ansiedade, né? Os adventistas pregam uma dieta saudável e a abstinência de álcool e tabaco. E isso reflete diretamente na longevidade dos seus membros, né? Eu vou dar um outro exemplo bem interessante, né? Aqui na Amazônia, nós temos o movimento ayahuasqueiro, da Santo Daime, né? A pessoa, para participar, seja da União do Vegetal ou do Santo Daime, que é uma bebida que é consagrada a partir de ervas da Amazônia, a pessoa não pode, por exemplo, consumir álcool. Tem que se abster de ter uma vida ruim. Tem que consumir mais vegetais. Então, esses são exemplos de correntes religiosas que, a partir das suas práticas religiosas, também pregam uma vida mais tranquila, mais saudável, uma vida positiva. E aqui a gente pode pensar também a religião como suporte social. Para pensar ela como uma rede de apoio. Quantas comunidades religiosas fornecem um apoio social que ajuda os indivíduos a lidarem com crises, com sofrimentos, né? Esse suporte, né, ele envolve cuidado emocional, prático, espiritual, fortalece os laços comunitários e criam também um ambiente seguro para a troca de experiências, né? E aquilo que eu falei há pouco sobre a Covid-19, para pensar ali, olha, durante a pandemia da Covid-19, muitas igrejas organizaram redes de apoio comunitário, ofereceram alimentos, assistência emocional, até dinheiro para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, tá bom? Então, olha só que interessante que nós pensamos nessa relação das religiões, das igrejas, das organizações religiosas e a dimensão do cuidado com o ser humano. Outro dia eu estava conversando com um colega que é psicólogo, né, e ele falava, claro, ele era extremamente cientista, e ele falava o seguinte: as igrejas em geral são espaços de segurança para as pessoas trocarem ideias e se sentirem menos sozinhas. Olha só que interessante. E aqui vamos pensar essa integração entre religião e psicoterapia, né? A integração de espiritualidade e a psicoterapia tem mostrado resultados positivos no tratamento de doenças emocionais, como depressão e ansiedade. Existem psicoterapias que incluem discussões sobre crenças religiosas ou práticas religiosas, que auxiliam os pacientes a encontrarem sentido e propósito, inclusive promovendo uma cura emocional, né? Existem também algumas terapias cognitivo-comportamentais que incorporam espiritualidade, que incorporaram a espiritualidade e demonstraram uma redução significativa nos sintomas de depressão. Okay? Olha só, eu não sei vocês, mas eu acho que vocês devem ter contato com algum idoso, com uma pessoa assim com mais idade. Em geral, as pessoas idosas nos ensinam tremendas lições de fé, de resiliência. E muitas das vezes elas conseguem encarar a solitude ou a solidão da sua condição através das práticas religiosas. Eu não sei vocês, mas a minha avózinha, ela tinha costume de ficar rezando o terço, né? E aí, sozinha, ela conseguia lidar, inclusive, com uma depressão que ela teve, né? Eu conheço pessoas que, a partir daquela leitura dos inários litúrgicos, congregacionais, a pessoa ficava o dia inteiro cantando o inário, né? E ao mesmo tempo se alimentando, dando sentido para a sua própria vida. Isso em lugares como a Fundação Dr. Thomas, que é um grande asilo que tem aqui em Manaus, que tem mais de 150 idosos. Se um dia você for visitar lá, eu sou voluntário lá nas horas vagas. Eu vejo pessoas que às vezes ficam cantando o inário da congregacional da igreja como uma maneira de lidar com a solidão, com a questão de estar sozinho e também uma maneira de lidar com a depressão.
Olha só que interessante. E aqui a espiritualidade pode pensar na questão das doenças. Olha, para pensar em momentos de doença, a espiritualidade serve como um recurso fundamental para lidar com o sofrimento, com a incerteza. Ela proporciona sentido de esperança, auxilia o paciente a enfrentar o processo de tratamento com mais otimismo. Para pensar, os pacientes oncológicos que mantêm práticas espirituais, eles relatam menor incidência de depressão e uma melhor adaptação ao tratamento. Detalhe, quem tem câncer em geral sofre com muitas dores, tá? Isso é uma coisa que é bem interessante nós pensarmos. E aqui um outro detalhe bem interessante, a questão da aceitação da doença e da cura. A religiosidade, ela auxilia os indivíduos a aceitarem as doenças graves ou incuráveis, promovendo uma reinterpretação do sofrimento e uma aceitação serena da condição física, né? E para pensar que essa aceitação, muitas vezes, está vinculada à crença em um propósito maior ou até mesmo na intervenção divina. Okay? Falando sobre essa questão das doenças, que inclusive doenças assim que são incuráveis, existem situações que as pessoas, pode ser até algum parente seu, algum conhecido, que às vezes a pessoa tem algum tipo de doença degenerativa. Para pensar o pessoal que tem esclerose múltipla, que tem outras doenças degenerativas, que a pessoa sabe que não tem cura, ela vai definhar literalmente, o pessoal que tem Alzheimer, por exemplo, e outras doenças neurológicas degenerativas, né? Mas que ao mesmo tempo, quando a pessoa tem essa prática espiritual, ela consegue entender e lidar com o inevitável também, né? É bem interessante as pesquisas apontam que, de fato, as práticas espirituais, elas não vão curar aquela doença que é degenerativa, mas elas vão ajudar a pessoa a lidar com aquilo. Por exemplo, aqui na Amazônia, vai ser inaugurado no município de Castanhal, no Pará, o primeiro hospital de cuidados paliativos do norte do Brasil. O que é cuidado paliativo? É assim, são pessoas que sabem que vão morrer, que tratamento nenhum vai servir, mas que através do cuidado espiritual e psicológico e humano, elas vão ter um fim bem digno. Então, isso é um exemplo, de repente, inclusive é uma obra da Diocese Católica de Castanhal. É bem interessante a experiência. Vamos lá, então, verificar outros pontos, né? No cristianismo, a espiritualidade está ligada à oração e à fé na providência divina. A cura pela fé é uma crença central, sendo manifestada nas práticas de oração, de intercessão e também nos sacramentos, né? Para pensar como que os cristãos católicos, romanos, ortodoxos, anglicanos, trabalham essa dimensão do sacramento da unção dos enfermos, né? Para muitos cristãos, a fé oferece consolo e suporte emocional, servindo como uma forma de terapia. A oração de intercessão pelos doentes e inclusive essa peregrinação a locais sagrados, por exemplo, como Lourdes, como Aparecida, são exemplos de como o cristianismo busca busca a cura através da fé. A espiritualidade cristã, ela promove também um bem-estar emocional, ajudando as pessoas a lidarem com o sofrimento, com a morte, com o luto, através da crença da vida após a morte e da comunhão com Deus. No budismo, a espiritualidade está fortemente conectada à prática de meditação, que visa acalmar a pessoa, desenvolver uma percepção profunda da realidade. E a cura pela fé no budismo é entendida como uma forma de autorregulação, tanto do emocional quanto do mental. Então a pessoa ela busca um equilíbrio de paz interior para buscar também essa questão da luz interior, né? A meditação, que é a Vipassana, e a prática da atenção plena, são vistas como formas de promover a saúde mental e emocional, ajudando no controle do estresse e também da ansiedade. E aqui nós temos também outro exemplo bem interessante, no candomblé. A espiritualidade se manifesta principalmente a partir das práticas rituais, das oferendas e na conexão com os orixás. Para quem não sabe, os orixás são ancestrais que foram divinizados.
Tá? É muito importante nós entendermos que os orixás não é diabo, não é demônio nem nada. Quem fala isso fala besteira, tá? Do ponto de vista do candomblé, os orixás são ancestrais muito longínquos que depois se tornaram divinizados. Vou dar um exemplo aqui. A mitologia grega, que tem aí Afrodite, os vários deuses gregos, né? Hércules, Zeus, é a mesma coisa que acontece com o candomblé. Os orixás são meio que deuses divinizados que depois se tornaram parte da cura e parte da sua cultura. Vamos lá então? E aqui é interessante, a cura pela fé é um conceito central onde os rituais de cura buscam o equilíbrio espiritual e a proteção contra energias negativas. A religião também oferece um sistema terapêutico, proporcionando suporte emocional e comunitário, né? E aqui, para pensar que as práticas de cura no candomblé incluem oferendas, banhos de ervas que visam restaurar o equilíbrio espiritual do indivíduo, além de festas de orixás que reforçam a conexão entre o fiel e os espíritos protetores, né? É bem interessante nós pensarmos também uma coisa bem interessante no candomblé, né, que é a questão dos banhos. Esses banhos com as ervas, muitas das vezes, estabiliza a pessoa, até calma a pessoa, né? Não sei você, eu gosto muito de chá. E o chá também é parte também da terapia de muitas comunidades afrodescendentes. Vamos pensar também em relação ao islamismo. No islamismo, a espiritualidade está diretamente ligada à obediência e à prática de 5 pilares, especialmente a oração, que é realizada 5 vezes ao dia. E aqui, a fé na misericórdia e no poder de Deus é vista como uma fonte de cura e bem-estar, com a religião desempenhando um papel fundamental tanto no suporte emocional quanto social. E aqui é interessante que a prática do salat, que é a oração, ela oferece aos muçulmanos uma estrutura espiritual que promove tanto a disciplina mental e emocional e é vista como uma forma de manter o equilíbrio e a paz interior. Olha só, eu acho que eu falei numa aula anterior sobre a minha experiência que eu tive no aeroporto de Amsterdã, né? E aí eu vi uma coisa bem interessante, que eram salas de orações de meditação e que próximo dessas salas você tinha as pessoas que iam fazer sua prática de purificação para fazer a sua oração. E aí, interessante que gente do mundo inteiro, muçulmanos, se complementavam e se ajudavam e eram muito solidários. Por que eu coloco isso? Porque toda oração, todo salat, ele obriga também que a pessoa seja uma pessoa solidária. E aí, dificilmente, num país islâmico, você vai ver pessoas com fome. Presta atenção. Nós estamos num país de maioria cristã, que diz que acredita em Jesus e acredita em Deus e outras coisas. Mas quantas pessoas passam fome na rua? E num país que é islâmico, dificilmente você vai ver pessoas com fome. Às vezes o país é pobre por uma questão de guerra, de conjuntura política. Mas, em geral, a sociedade islâmica é extremamente solidária. Ok? E aqui eu quero te convidar agora a olhar com muita atenção para uma frase de Pedro Casaldáliga. A solução é sempre a esperança. Uma esperança, porém, que comece a trabalhar, que saiba viver o dia a dia, que procure fazer o trabalho de justiça e libertação com os outros. Pedro Casaldáliga. Então, é isso que Pedro Casaldáliga colocou, né? Toda prática espiritual, nas mais variadas tradições, é uma prática de esperança. Uma esperança que trabalha, uma esperança que não fica parada no tempo. Mas muito pelo contrário, uma esperança que se solidariza com a dor do próximo. Muito obrigado por você nos acompanhar ao longo desta aula e te convido para que juntos e juntas possamos aprofundar essas intuições da aula de hoje.